A cada 100 casamentos no Brasil, 46 terminam em divórcio. Mas uma parcela desses homens não fracassou no casamento por falta de amor. Fracassou porque, sem saber, já estava casado com a mãe antes mesmo de colocar a aliança no dedo da esposa. Nesse vídeo eu vou te mostrar como isso acontece, por que isso acontece e o que fazer para quebrar essa corrente. Se você é homem, já passou ou está passando por uma crise no casamento, se inscreve no canal. Esse vídeo vai doer, mas precisa doer para curar. Eu já vivi um divórcio litigioso na pele e durante algum tempo eu acreditei que o problema tinha sido o relacionamento, que era a incompatibilidade, que não tinha dado certo e vida que segue. Mas quando eu comecei a olhar para minha história com honestidade, eu percebi claramente que eu estava repetindo muitos padrões. Não era coincidência, não era azar. Era um programa rodando dentro de mim que eu não tinha a menor consciência. Eu trazia para o casamento comportamentos que não eram do casamento. Eu respondia a minha ex-mulher com reações que pertenciam a outras relações. Eu assumia responsabilidades emocionais que não eram minhas. Eu tentava salvar, controlar e sustentar como se a relação inteira dependesse só de mim. E quando ela não se encaixava no papel que eu esperava, eu me frustrava ou ficava puto, sem entender com clareza que o papel que eu esperava não era o de esposa, era outro. Mas esse tempo de tanta briga e treta passou e há mais de uma década eu casei de novo. E a diferença foi brutal. Não porque a minha esposa é perfeita, mas porque eu mudei. Porque eu entendi que eu estava fazendo errado e eu encontrei uma mulher que também buscava respostas para não repetir os mesmos erros do seu casamento passado. Os papéis foram bem definidos desde o início e existe um respeito pela função de cada um dentro da relação. E isso só foi possível porque eu tive a coragem, como homem, ou fui forçado pela dor, a olhar para essa raiz, de onde vinham esses comportamentos. Se você está num casamento que te sufoca, irmão, ou já passou por um divórcio e sente que vai repetir a história, me ouve até o final, porque o que eu vou te contar pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. Existe um conceito na psicologia que se chama emaranhamento emocional. Significa uma fusão entre a mãe e o filho, onde os limites emocionais eles desaparecem. O filho deixa de ser o filho e passa a ocupar o lugar de parceiro emocional da mãe. E como é que isso acontece? Geralmente quando o pai é ausente, seja fisicamente ou seja emocionalmente, o pai que foi embora, o pai que estava dentro de casa, mas era um fantasma, o pai que trabalhava 16 horas e quando chegava, sentava no sofá e desaparecia. Quando esse vazio se instala, a mãe muitas vezes sem perceber, sem maldade, ela se volta para o filho. O menino vira o confidente, o protetor, o conselheiro, o suporte emocional que deveria vir de um parceiro adulto, vem de uma criança. O Dr. Kenneth Adams, psicólogo americano, escreveu um livro chamado Quando ele é casado com a mãe. E ele descreve exatamente essa dinâmica. O filho se torna o marido substituto. Ele absorve os problemas emocionais da mãe. Ele ouve coisas que não deveria ouvir. Ele carrega pesos que não são dele. E ao fazer isso, ele aprende uma coisa devastadora, que o amor é sacrifício, que amar é se anular, que amar é salvar, que a sua função no mundo é sustentar a dor do outro, mesmo que isso destrua a sua própria vida. Então esse menino cresce, vira homem, tem barba, faz negócios, tem conta bancária, mas por dentro ainda é o menino que sente que precisa salvar a mãe. Eu vou te dar aqui alguns sinais que mostram se você está preso nesse padrão. Primeiro, você sente uma culpa permanente em relação à sua mãe. Não importa o que você faça, nunca é o suficiente. Você até liga, visita, ajuda e ainda sente que está devendo, porque ela te cobra uma atenção além do comum e você sabe que lá no fundo essa culpa não é normal. Essa é a marca de um filho que foi colocado no lugar errado. Segundo, a sua mãe compete com a sua mulher, critica ela, faz comentários, se coloca no meio das decisões do casal e você não consegue impor um limite, porque impor o limite a mãe soa como uma traição e o menino dentro de você não aguenta a ideia de trair quem ele foi programado para proteger. Terceiro, a sua mulher reclama que você é ausente emocionalmente, que você está ali de corpo, mas a cabeça e o coração estão em outro lugar, que você resolve tudo para sua mãe, mas dentro de casa você some. Isso acontece porque a energia emocional que deveria ir para o seu casamento ainda está indo para sua família de origem. Você está tão ocupado sustentando a mãe, mesmo que à distância, mesmo que mentalmente, que não sobra presença para quem dorme ao seu lado. Quarto, você tem dificuldade de se comprometer de verdade. Começa apaixonado, intenso, presente e depois de um tempo recua, se afasta, cria distância, porque a intimidade real ameaça o vínculo com a mãe. E o seu sistema interno entra em pânico. Se eu me entregar totalmente a essa mulher, eu estou abandonando quem me criou. Quinto, você repete o mesmo tipo de relacionamento. Mulheres diferentes, mas o padrão é idêntico. Os mesmos conflitos, as mesmas reclamações, os mesmos motivos de briga. Se isso aconteceu uma vez, irmão, pode ser a outra pessoa. Mas se isso aconteceu 2, 3 vezes ou acontece repetidamente, o padrão
é seu. Reconheceu os sinais aí, irmão? Talvez não todos, mas se algum deles bateu aí, fica comigo nesse vídeo até o final. Agora eu preciso te mostrar algo que vai além da psicologia, que vem da biologia dos sistemas humanos. São princípios que regem toda a família, todo o grupo, toda a estrutura de pertencimento. Quando esses princípios são violados, o sistema adoece. O primeiro princípio é que todo sistema tem uma ordem. Quem vem primeiro tem a precedência sobre quem veio depois. Isso significa que a relação do casal vem antes da relação dos filhos. O homem e uma mulher formam uma base, os filhos vêm depois. Quando a mãe coloca um filho no lugar do marido, emocionalmente ela inverte essa ordem e o sistema inteiro ele desmorona. Segundo princípio, cada um pertence ao seu lugar. O filho pertence ao lugar de filho, o pai ao lugar de pai, a mãe ao lugar de mãe. Quando o filho ocupa o lugar do pai, sustentando emocionalmente a mãe, sendo confidente, protetor, o responsável, ele sai do seu lugar. E quem está fora do lugar não consegue funcionar direito, porque uma parte dele ainda está ocupando uma cadeira que não era para ser dele. Terceiro princípio, o que não é resolvido numa geração passa para a próxima. A mãe que não resolveu a própria ferida com o marido joga isso para o filho. O filho que não resolveu isso joga isso com os próprios filhos. O padrão se repete geração após geração, até que alguém tenha a coragem de parar e dizer: comigo essa corrente acaba. E esses não são só conceitos filosóficos abstratos, são observações feitas ao longo de décadas por terapeutas que trabalharam com milhares de famílias. E a conclusão é sempre a mesma. Quando a ordem é respeitada, o sistema funciona. Quando a ordem é invertida, o sistema adoece. E o primeiro a adoecer é sempre o casamento. O tempo médio entre casamento e divórcio no Brasil caiu para menos de 14 anos. Os homens se divorciam em média aos 44 anos. Essa é a faixa onde o peso acumulado de uma vida inteira servindo ao sistema errado finalmente vai cobrar conta. O corpo cansa, a relação sufoca e o homem não entende porque tudo parece tão difícil quando o problema começou muito antes do casamento. Mas eu prometi te dar uma saída. E aqui vão 3 passos que mudaram a minha vida e que podem sim, irmão, mudar a tua. Passo número 1, enxergar o problema. Você não pode mudar o que você não vê, então senta em silêncio e responde com uma honestidade brutal. Qual é o papel que eu ocupei na família da minha mãe? Eu fui o confidente? Eu fui o protetor? Eu fui o responsável emocional? Eu ouvi coisas que não deveria ter ouvido? Eu carreguei pesos que não eram meus? Se a resposta for sim, irmão, você acabou de encontrar a raiz. E a raiz não é o seu casamento, é antes dele, muito antes. Passo número 2, devolver o que não é seu. Isso é a coisa mais difícil para um homem que ainda está casado emocionalmente com a mãe. Porque dói, porque parece ingratidão, mas não é. Honrar a mãe não significa ocupar o lugar do seu pai. Honrar a mãe significa reconhecer que ela te deu a vida, e isso é imenso, é inegável, mas que a dor dela, com o parceiro dela, o seu pai, padrasto, com a vida dela, com as frustrações dela, não é sua responsabilidade. Existe um mandamento bíblico que diz: honra teu pai e tua mãe, e muita gente lê isso como obedeça e se anule, mas honrar não é se anular, honrar é reconhecer a grandeza do que te foi dado e seguir em frente, irmão, com a tua própria família, o teu próprio caminho, sem carregar a dívida emocional que não te pertence. Devolver o peso não é abandonar, é respeitar a ordem, é dizer internamente: isso é seu, mãe. Eu devolvo com amor, mas eu preciso ocupar o meu lugar agora. Passo número 3, ocupa o seu lugar no casamento. Quando o homem sai do lugar de filho, marido da mãe e entra no lugar de marido da esposa, tudo muda. Ele para de se anular, para de sustentar emocionalmente sozinho e começa a receber, não somente a dar, começa a ter força para definir os papéis com clareza. Eu cuido disso, você cuida daquilo, a gente constrói junto, não um carregando o outro. Eu vivo isso hoje. No meu segundo casamento, os papéis são bem definidos. Existe respeito pela função de cada um. Existe um espaço para ser eu, sem culpa. E existe presença real, porque a minha energia emocional está onde deveria estar, dentro da minha casa. E isso, irmão, não acontece da noite para o dia. Acontece depois de muita dor, muito erro e muita coragem de olhar para essa verdade. E aqui entra uma peça final que conecta tudo, o padrão comportamental. Porque a forma como você funciona dentro de um casamento, ela não é aleatória. Ela segue o mesmo código que rege o resto da tua vida. Tem um cara que é intenso, direto, que resolve tudo na força. No casamento, ele é dominante, decide sozinho, não consulta, e quando a mulher resiste, ele interpreta como uma afronta. Esse cara não precisa de mais controle, ele precisa aprender a ouvir. Tem um cara extrovertido, comunicador, empolgado, que promete tudo no mundo. No casamento, ele encanta no começo e desaparece depois, porque manter é mais difícil do que conquistar. E a rotina mata a fantasia que ele vendeu. Esse cara não precisa de mais charme, precisa de constância. Tem o cara que é estável, leal,
leal, que aguenta tudo calado. No casamento, ele engole, não fala, não impõe limite, ele acumula até explodir, ou até a mulher desistir dele por falta de reação. Esse cara não precisa de mais paciência, ele precisa de voz e ação. E tem o cara analítico, fechado, introspectivo, que processa tudo na cabeça. No casamento, ele parece distante, frio. A mulher fala e ele racionaliza tudo em vez de sentir. Esse cara não precisa de mais inteligência, ele precisa de presença emocional. 4 padrões, 4 formas de sabotar um casamento sem perceber. Se você quer entender qual é o seu padrão e como que ele opera na sua vida, eu desenvolvi o Código de Origem, que é uma ferramenta 100% gratuita. O link está aqui na descrição, porque o maior investimento que você faz no casamento não é a aliança, é o autoconhecimento. Eu comecei esse vídeo dizendo que muitos homens casaram com a mãe sem saber. Eu sei que isso é estranho de ouvir, para muitos vai até doer, mas a dor de ouvir é infinitamente menor do que a dor de viver isso por mais de 20 anos sem entender o que está acontecendo. Se esse vídeo, esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal e manda para um cara que precisa ouvir isso. Talvez essa mensagem pode mudar o jeito como ele olha os casamentos, como ele repete os relacionamentos, como ele repete os padrões e até a prisão que ele está vivendo. Aqui nesse canal a gente não finge que está tudo bem, a gente olha para o problema e reconstrói a solução, pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.